E aí galera, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso Puro e Simples. Infelizmente a gente não teve vídeo semana passada, acabou dando alguns problemas, também estive em São Paulo, então eu acabei não conseguindo fazer muito bem a gravação dos vídeos aqui. Porém, hoje é dia, e hoje eu quero te dar uma mensagem, cara, que vem dos céus, que vem diretamente daquilo que Deus provém para nós. Se você já é inscrito aqui no canal, seja muito mais do que bem-vindo, que você possa curtir o nosso vídeo, mandar para os seus amigos, mandar para as pessoas, e que realmente hoje você possa ser abençoado por isso. Lembrando sempre, o nosso foco aqui não é simplesmente uma mensagem teológica, é uma experiência. É você ter o fluir do Espírito Santo através da sua vida, é você no meio da mensagem começar a lembrar de algumas coisas, você ser quebrantado, você receber o poder do Espírito Santo e você ter uma vida nova em Cristo Jesus para você viver a paz que Deus planejou, amém? Se você não é inscrito, seja bem-vindo, se inscreve aqui no canal e já compartilha com os seus amigos, amém? Vamos orar antes da nossa mensagem? Quero orar com você, peço que você, onde você está, você feche seus olhos e você repita uma oração comigo, você fale assim: Senhor Jesus, nesse dia eu apresento a minha vida, o meu coração, a minha mente. Espírito Santo, eu te peço hoje, inunda o meu ser, inunda o meu coração e me enche do teu Espírito Santo. Deus, que nesse dia eu não venha me acovardar, eu não venha ter medo daquilo que o Senhor preparou para aqueles que o amam, Pai. Espírito Santo, eu te convido para o Senhor fazer parte do meu dia e também do meu mês. Que o Espírito Santo de Deus esteja todos os dias me conduzindo e fazendo a tua vontade. Assim eu oro, eu declaro, em nome de Jesus. Amém. Amém? Querido, eu quero ministrar uma mensagem com você no livro de Jonas, no capítulo 1, no versículo 3 ao 6. A gente vai ler o seguinte. Se você tiver com a sua Bíblia, me acompanhe aí, por favor. Olha só o que a Bíblia diz pra gente. Jonas, ele se aprontou, mas foi na direção contrária, a fim de fugir do Senhor. Desceu ao porto de Jope, onde ele encontrou um navio que estava partindo de Tarsis. Comprou a passagem e embarcou para Tarsis a fim de fugir do Senhor. Querido, eu quero ministrar uma mensagem com você que veio ao meu coração alguns dias atrás, que realmente é uma mensagem tão simples que fala o seguinte: preceitos e não providências devem orientar os crentes. Guarda essa frase: preceitos e não providências devem orientar os crentes. Querido, Jonas, ele tinha uma missão bem clara, Jonas tinha uma mensagem, Jonas tinha uma palavra, só que aconteceu um seguinte problema. Qual foi esse problema? Jonas, ele se perdeu no meio do caminho. Deus, ele falou com ele. Querido, enquanto muitas vezes, muitas pessoas estão rejeitando a palavra de Deus, tem pessoas recebendo e não estão dando a voz, não estão dando a mínima para isso. E querido, Jonas recebeu uma mensagem de Deus. Jonas foi acariciado por Deus. Jonas, ele recebeu essa mensagem de Deus falando assim: ei, vai até Nínive, prega essa mensagem. O que Jonas fez? Ele falou: não quero. E foi fazer o quê? Ele foi na direção contrária. E querido, entenda uma coisa, até mesmo o diabo, ele sabe quando nós não estamos debaixo dos preceitos. E querido, muitas vezes nós acreditamos, nós invertemos isso. Nós invertemos a voz de Deus pelos preceitos das coisas que se abrem para nós. Querido, não é toda oportunidade que vem de Deus, não. Muitas das vezes, as maiores oportunidades que vão aparecer, se não estiver debaixo da palavra do Senhor, tome cuidado. E isso é muito claro, onde a gente vê essas escrituras. É muito forte quando eu li essa mensagem, porque Deus tinha uma direção para Jonas. Só que ao mesmo tempo, quando Jonas fugiu, as portas também estavam abertas. O que é isso? Querido, é isso que eu quero te falar. O diabo, ele também sabe quando Deus te dá uma palavra. E todas as portas muitas vezes se abrem para te afastar cada vez mais do caminho que Deus tem para você. Talvez sejam amigos, relacionamentos, pessoas, amizades, talvez por aí vai, sabe? Oportunidades que Deus vai abrindo. Só que, querido, aqui que está uma mensagem que é bem clara. Jonas tinha uma mensagem, ele tinha um preceito, ele tinha uma ordem. Só que ele foi na direção contrária a fim de fugir do Senhor. E aqui que entra uma outra coisa que eu quero ministrar com você, que continua lá no versículo 9, onde a Bíblia diz pra gente que no meio dessa tempestade, no meio desse barco que ele entrou, Deus também interviu. E esse é o amor de Deus por nós. Querido, Deus podia muito bem olhar para Jonas e falar assim: então, cara, já que você não quer minha mensagem, eu também não vou mais ficar com você no meu dia a dia. Mas Deus fez ao contrário. Deus, ele foi bondoso, Deus, ele foi misericordioso. O que ele fez? Em vez dele simplesmente pegar e abandonar Jonas, simplesmente Deus começou a trazer tempestades para trazer ele de volta para o caminho do Senhor. Enquanto Jonas acreditava que ele estava no momento certo porque as portas se abriram, daqui a pouco ele viu o barco começar a mexer. E aqui que tá. Queridos, talvez você está na direção errada e com a palavra certa. Isso é o problema. Muitas vezes nós temos uma palavra de Deus, mas na direção errada.
Nós temos uma palavra de Deus e nós fazemos as coisas pelas nossas forças. Muitas vezes nós temos uma palavra daquilo que Deus quer que nós façamos no dia a dia, mas por conta dos preceitos, por conta das providências que abriram no nosso dia a dia, nós esquecemos muitas vezes a palavra de Deus. Querido, não é porque está tudo dando certo que muitas vezes tem a mão do Senhor. E isso é uma coisa que nós precisamos tomar cuidado. Porque se Deus te deu uma palavra e está dando tudo certo, e você está contra essa palavra, algum momento vai acontecer a história no versículo 9, que fala o seguinte, que a Bíblia diz pra gente o seguinte: então a tripulação tirou sortes para ver qual deles havia ofendido os deuses e causado aquela terrível tempestade. Querido, até mesmo quando você está num barco onde Deus não mandou você estar, você vai trazer desgraça para algumas pessoas. Então, querido, eu quero dizer bem claramente para você principalmente que é cristão, você que conhece o Senhor, jamais na sua vida fuja do Senhor. A Bíblia diz pra gente no livro de Romanos e também no livro, até no livro de Isaías, se não me engano, no livro de Salmos, capítulo 139, diz: para onde eu me ausentarei do seu espírito? Se vou até o mais profundo mar, lá você está. Se eu vou no abismo mais profundo, você está lá. Se eu vou nos mais altos céus, você também está lá. Se eu vou para minha direita e para minha esquerda, você também está lá. Então, é muito claro quando nós entendemos isso, querido. Se você quer viver a sua vida, não tem problema algum. Você pode viver a sua vida da forma que você quiser. Você tem o livre-arbítrio. A diferença é, Deus ele te ama tanto que até mesmo ele envia tempestades para trazer você de volta. E essas tempestades podem não ser muitas vezes uma tempestade física, mas muitas vezes uma doença, muitas vezes uma tragédia, muitas vezes é o famoso ditado: se não vem pelo amor, vai vir pela dor. Querido, Deus ele te ama tanto que ele prefere 1000 vezes fazer você sofrer por um momento do que passar uma eternidade longe de você. Então, se você tem uma palavra, não menospreze ela. Se você recebeu uma direção do Senhor, não despreze ela. Na verdade, submeta as tuas vontades à vontade de Deus. Eu comecei a ler um livro recentemente, eu vou até dar essa indicação, o Deus que Destrói Sonhos, e eu recentemente vi algo muito forte. Nós queremos fazer que Deus seja o nosso abençoador. E Deus realmente é o nosso abençoador, mas muito mais do que o abençoador é quando nós estamos debaixo da vontade, da provisão dele. Sabe? Querido, e quando eu falo sobre receber uma palavra de Deus, não é sobre o que você vai ser da vida, como por exemplo um contador, ou um diretor, ou por aí vai. Não estou falando sobre isso. Eu estou falando, querido, que quando você recebe uma palavra de Deus, é sobre aquilo que Deus quer que você obedeça hoje. E eu quero dizer para você, se preocupe menos com o que Deus quer da sua vida e comece a obedecer agora ao Espírito Santo. Muitas vezes nós queremos que Deus revele o nosso futuro sobre algo que Deus quer fazer. E na verdade, existem mais promessas na Bíblia daquilo que Deus quer fazer hoje na sua vida do que naquilo que Ele quer fazer no seu futuro. Existem muito mais promessas, inclusive de Jesus, falando para nós que Ele estaria conosco todos os dias do que aquilo que Ele vai fazer amanhã. Sabe? Então, o próprio Jesus já disse para nós no livro de Mateus capítulo 6, versículo 34, que basta o mal de cada dia. Então, querido, entenda uma coisa, os dias já são maus. O que é um dia mau? Todos os dias nós temos que carregar as nossas cruzes, todos os dias nós temos que carregar as nossas vontades e submetê-las à vontade de Deus. Mas, enquanto você se preocupar demais com o que Deus quer da sua vida, você vai esquecer aquilo que o Espírito Santo está te pedindo hoje. E se você tem uma palavra de Deus hoje, não faça como Jonas, jamais fuja para o barco. Jamais fuja para aquele lugar que ele achou que era de Deus. Querido, não é porque as portas estão se abrindo muitas vezes que Deus está no barco. Na verdade, o diabo também sabe disso. E foi exatamente o que aconteceu no livro de Jonas, onde Jonas ele fugiu para um lugar e parecia que tudo ali estava ocorrendo. E, querido, muitas vezes nós, crentes, mentimos para nós mesmos. Nós ouvimos uma voz de Deus e falamos: será que é a voz de Deus? E o que acontece? Nós vamos na direção contrária e, por acaso, as coisas estão acontecendo tudo bem. Só que, de repente, tudo desmorona. Por quê? Porque nós remetemos àquele livro onde Jesus fala para nós: aquele que constrói a sua casa em cima das minhas palavras, essa pode vir o que for, jamais se abalará. Então, querido, aqui que eu quero deixar uma mensagem bem clara. Construa a sua vida, construa o seu dia a dia com Jesus, não em cima das providências que você recebe. Não é porque você talvez deu certo uma vez que é realmente aquilo ali está debaixo da direção de Deus. O diabo também sabe isso. E nós podemos ver claramente pessoas que cresceram demais, mas não tinham estrutura debaixo da palavra. E por conta disso, acabaram se desviando do Senhor. Então, querido, eu quero deixar essa mensagem bem clara para o seu coração. Jonas, ele fez a maior besteira da vida dele. Ele perdeu realmente o privilégio de poder ministrar. Claro que Deus deu uma segunda chance, inclusive ele vai lá e ministra a Nínive, e o povo todo se arrepende, mas ele teve que passar por um processo de desgraça sem ele precisar ter feito aquilo. Qual foi o problema de Jonas? O orgulho. Ele não quis submeter a vontade dele, à vontade de Deus. Sabe? Deus ele tinha tanta misericórdia daquele povo que ele estava mandando alguém para pregar uma mensagem de arrependimento. Mas o pregador da palavra não entendia que a vontade dele era menos importante que a vontade de Deus.
E aqui que entra uma coisa. Querido, se Deus te chamou para ser um pregador, se Deus chamou você para ser um missionário, fica tranquilo. Deus já preparou todas as coisas, os lugares, as pessoas e as providências que você precisa. A diferença é, você tem que submeter a tua vontade a Ele. Enquanto muitas vezes você está preocupado com aquilo que vai dar certo ou não, o Espírito Santo está falando, confia em mim, porque eu já preparei todas as coisas. Por mais que não faça sentido, sabe? Então, eu quero deixar isso bem claro para você. As suas questões, elas vão te levar às respostas, mas essas respostas têm que trazer para você cada vez mais o centro da palavra. E que palavra Deus tem para você hoje? Sabe? Eu não estou dando uma palavra para você, você vai ser isso. Eu estou falando que o que o Espírito Santo está te pedindo hoje. Talvez é você voltar a fazer devocional todos os dias. Talvez é você voltar a ser amigável com as pessoas. Talvez é você voltar a amar, a passar mais tempo com a sua família. Talvez é você amar aquela pessoa que te machucou. E eu adorei essa frase que o Espírito Santo me trouxe alguns dias atrás. Se você não amar a pessoa que te feriu, você está falando exatamente o seguinte: eu estou odiando aquela pessoa que gerou um testemunho na minha vida. Porque toda ferida gerou um testemunho. E você tem que muitas vezes abençoar até aqueles que te feriram, porque estão gerando testemunhos de Deus na sua vida. Se você pode ser visto hoje por Deus como uma testemunha viva, agradeça por quem te feriu. Por mais que não faça sentido, o nosso mestre fez isso. Né? Inclusive ele chama o traidor dele de amigo. Por quê? Porque ele sabia que um daqueles discípulos de Jesus iria ter que trair ele. E fazia parte do testemunho de Jesus. Então, querido, eu quero deixar essa mensagem para você. Jamais fuja da presença do Espírito Santo. Jamais fuja da palavra de Deus. Não precise passar pelo processo de dor. Não seja teimoso. Na verdade, submeta as tuas vontades, o teu orgulho à vontade de Deus. Por mais que muitas vezes não faça sentido. E lembre-se, a glória não pode ser para você. Não finja que você está dando glória a Deus. A glória tem que ser sempre dele. Todas as vezes em que você for exaltado, se preocupe. Se preocupe. Talvez as pessoas estão vendo muito mais quem você é do que Deus na sua vida. E João capítulo 3 fala pra gente, falando o seguinte: importa que ele cresça e de que eu diminua. Quem falou isso foi João Batista. E João Batista começa esse texto falando: eu não sou o Cristo. Ou seja, nesse momento eu não preciso mais aparecer. Importa que ele cresça e que eu diminua. Então, meu irmão, é uma mensagem simples, rápida e básica, mas para você entender algo tão simples, não menospreze a palavra que Deus deu para você. Por mais que você não creia nela, confia nela. Não faça como Jonas, onde ele andou por providência e não por ele andou por providência e não por preceitos. E o que mais é que tem que rasgar o nosso coração são preceitos, princípios estabelecidos. Amém? Quero orar com você, feche seus olhos. Espírito Santo, eu abençoo a vida do meu irmão, da minha irmã, que o Espírito Santo de Deus possa gerar nesse momento, Pai, um confronto, Pai. Aqueles que realmente não estão vivendo debaixo da mensagem, não estão debaixo da palavra, mas que o Espírito Santo de Deus possa agora usar o arrependimento, Pai, como Jonas teve arrependimento. Que o Senhor possa gerar esse arrependimento profundo no coração do meu irmão, para que ele possa ser abençoado e voltar para a palavra do Senhor. Que o Espírito Santo de Deus esteja com ele, gerando vida, testemunho, poder de Deus e a graça do Espírito Santo. É isso que eu declaro sobre a vida do meu irmão, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Que Deus te abençoe, que o Senhor Jesus esteja contigo todos os dias. Eu quero deixar aqui um último aviso. Dia 10 nós teremos algo super novo, tanto aqui no nosso canal, quanto também lá nas nossas outras redes sociais. Eu espero que você fique ligado e que Deus te abençoe. Tamo junto. Até o próximo vídeo.